Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, espero que esteja tudo bem com vocês. E nesse vídeo eu irei falar sobre mais personagens da obra Guerra e Paz. Mas antes eu peço a vocês que não deixem de se inscrever no meu canal, se você ainda não é inscrito, e deixar o teu like, porque o YouTube ele vai tirando seguidores se você não deixar o teu like. Então me ajuda aí, por favor, deixando o teu like e ativando o sininho de notificações para que você possa receber as notificações aí de novos vídeos que eu irei estar postando no meu canal. Bom, hoje eu irei falar sobre dois personagens para adiantar aí um pouco nessa série que eu estou fazendo sobre os personagens da obra. Então hoje eu irei falar sobre o Nikolai Rostov, pois eu já falei sobre a família dele, né, a família Rostov, a Natasha, os pais ali do Nikolai e dos irmãos dele ali, né, que é a Natasha, o Petya, que era o irmão mais novo, e a sua irmã mais velha, que foi ali a Vera. E o Boris, ele era primo do Nikolai. Então eles cresceram juntos, eles moravam na mesma casa, como eu já falei lá no vídeo da Anna Mikhailovna, que eu conto a história ali da Anna tentando ali ingressar o filho dela, que é o Boris, no exército. Então hoje eu irei dedicar esse vídeo para o Boris e para o Nikolai. O Nikolai, ele era aquele jovem que sonhava em ir para a guerra, em ser um soldado, em servir a sua nação. E ele tinha assim um desejo assim muito grande em servir a pátria, né? Ele tinha esse sonho aí deslumbrado em relação à defesa da pátria ali. Então ele vai para a guerra, né? Ele se torna um soldado, um ajudante de campo. Ele acaba crescendo ali nos seus cargos em relação ao exército e ele se torna aquilo que ele queria, né? E ele tem esse sonho aí bem assim profundo, aquele desejo profundo. E algo interessante também no Nikolai é sobre o imperador da Rússia. Ele era fanático por esse imperador, né? E quando ele via o imperador ali, ele queria se aproximar, ele ficava se imaginando coisas como se tendo um encontro ali com o imperador, ele ficava imaginando na cabeça dele que o imperador pudesse se meter ali num momento difícil ali na guerra, né, numa emboscada, e ele seria o herói salvando ali o imperador Alexandre. Então ele tinha esse sonho aí deslumbrado em relação ao imperador. Ele sempre estava procurando se aproximar dele, procurando uma forma de chegar perto do imperador para que ele fosse visto. E ele chorava quando via o imperador. Então ele tinha essa paixão muito grande pelo Alexandre e também pela pátria, né? Ele era o tipo de soldado, né? Ele era um ajudante de campo que ele não tinha ambição assim em crescer, se tornar um general, crescer assim questões de hierarquia ali no exército russo, mas ele tinha essa ansiedade, né, essa filosofia de querer servir a pátria. E ele tinha esse deslumbre muito grande. E vai acontecer que o Nikolai, ele durante a guerra, ele vai ser designado a levar um recado ali para as autoridades maiores da guerra, e ele vai passar por vários lugares no decorrer da viagem dele, que ele vai estar a cavalo, e ele vai encontrar ali muitos soldados feridos, ele vai encontrar muitos mortos, ele vai encontrar também hospitais lotados, onde só tem um médico, onde só tem um enfermeiro. Ele vai ter ali um momento onde ele vai ajudar um amigo dele, que é o Denisov. O Denisov vai ser ferido. Ele é um general que comanda ali um pelotão do exército. E o Denisov ele vai se meter numa encrenca
porque ele vai assaltar o exército francês, ele vai roubar toda a comida ali de um pelotão do exército francês, às escondidas, e vai alimentar os seus soldados. Ele vai ser destituído do cargo dele. Então, o Nikolai ali vai tentar ajudar. Aquele hospital onde ele vai entrar procurando Denisov, ele vai ver ali o quanto que a guerra traz sofrimento para o ser humano. Então ele vai ali encontrar feridos de todos os tipos. Isso vai fazer com que ele reflita sobre a guerra. E o mais interessante, né, no decorrer dessa viagem aí do Nikolai, e ele vai encontrar, né, uma situação ali onde ele vai fazer essa reflexão, onde aquele entusiasmo dele, onde aquele desejo maior, onde aquele sonho de se tornar ali um herói para a nação, né, nessa viagem dele. E quando ele chega ali naquela vila, né, ele vai perceber que ali vai ter um encontro entre o Napoleão Bonaparte e o Alexandre. Eles vão estar ali fazendo um acordo de paz e vai ter um almoço ali na praça, vai ter uma mesa assim muito rica, muito posta, com todos os alimentos adequados para um imperador, né? Para dois imperadores no caso. E ele vai ali ficar espantado, ele vai refletir sobre aquilo e ele vai cair em si, né? Por que que tanta gente morreu, né? Por onde eu passei, encontrei tanta gente feridas, sem ter socorro. Ele vai dizer, tanta gente morreu, encontrei tantos corpos, hospitais lotados, sem ter atendimento, e eu chego aqui e encontro os dois imperadores fazendo um acordo de paz. Então, para que a guerra? Ele vai fazer esse questionamento. Então, é onde ele vai cair em si, e ele vai, né, realmente perceber que a guerra, ela não tem ali um sentido, né? Quando as pessoas estão ali bajulando os dois imperadores, né, os dois inimigos, então ele vai cair em si, né, e todo aquele sonho, aquele desejo que ele tinha de se encontrar com o imperador, de ser um herói para o imperador, de ser um herói para a sua nação, ele vai refletir sobre isso e ele vai fazer essa reflexão, né, o porquê que permitiram essa guerra, se naquele momento os dois inimigos estavam selando ali um acordo de paz. Então ele vai perceber que aquilo é injusto. E o Nikolai, ele vai ser uma pessoa que ele tem um caráter bom, ele é uma pessoa boa, né? Ele vai voltar para casa nesse momento, porque a família está passando por um momento de perca da fortuna, e ele vai voltar para casa a pedido da mãe e do pai para tentar ali resolver a questão, né, da fortuna deles. Ele vai entrar ali numa encrenca, porque ele vai estar viciado no jogo, né? Porque enquanto ele estava ali como soldado, ele não se lembrava de casa, porque aquela era a vida que ele queria, estar ali nos acampamentos. Então, quando ele tem essa reflexão, ele vai voltar para casa, né? Ele vai ali se meter num jogo, ele vai perder ainda mais a fortuna do pai. O pai dele vai ter que dar um dinheiro para ele pagar, né, aquela dívida que ele fez no jogo. E ele fica muito triste ali, então ele vai voltar para a guerra, porque ele acha que ali era o meio onde ele devia estar, né? Ali onde ele se sente bem, e ele vai ali ficar longe dos problemas da casa, da família. Então ele volta para a guerra, né? E só que no final ele acaba também voltando para casa, e ele ali vai encontrar uma pessoa, né, onde ele vai se apaixonar. E o final eu não vou contar, né? Porque senão eu vou estar dando spoiler para vocês, né? E não é isso que eu quero. Eu quero só que vocês entendam um pouco dos personagens, da filosofia de cada um, né? E assim, vai ter muitos detalhes que eu não estou contando aqui, mas que você vai encontrar no livro, na leitura que você vai fazer do Guerra e Paz aí, porque são personagens grandiosos. Já o Boris, ele era mais ambicioso. Ele estava ali na guerra, né? Ele também foi promovido, porque a Anna Mikhailovna, a mãe dele, conseguiu ali que ele fosse um soldado, porém ele não foi ajudante de campo como ela queria, porque o ajudante de campo,
ele não estava de frente da batalha, ele não ia lutar como um soldado, né? Então era isso que ele queria, ser um ajudante de campo. E ele vai tentar conquistar esse cargo, né? Ele vai querer ser um ajudante de campo. Então ele vai ficar junto do príncipe Andrei. Ele é uma pessoa boa também. Ele não é um personagem mau caráter, mas ele tem essa ambição. Então ele se torna uma pessoa boa, prestativa. Ele tudo que pedem ele faz. Ele está ali junto com o príncipe Andrei, se mostrando uma pessoa assim muito dedicada no que faz, e realmente ele é. Mas o intuito dele é conseguir crescer de cargo, né? A ambição dele é crescer ali no contexto da guerra, né? Da hierarquia. Ele quer passar de ajudante de campo, ele quer passar para ser general, estar junto ali do alto comando da guerra. Então, o sonho dele é esse, e ele tem essa ambição. Então, tudo que ele vai fazer, a forma de como ele é prestativo, a forma de como ele vai fazer as coisas assim com perfeição, no intuito de se dar bem. E ele acaba conseguindo, né? Ele está no alto comando, vai ter um momento que vai mostrar o Boris, né? Junto, perto ali do imperador da Rússia. Então, assim, ele vai ser aquela pessoa bem ambiciosa. Porém, a gente não percebe aí na obra que ele vai passar por cima dos outros, de um caráter duvidoso, e ele vai fazer as coisas de forma pragmática. Mas ele é bem ambicioso em relação a se dar bem na vida. E ele sempre vai estar junto ali com o príncipe Andrei. E depois termina a guerra, né, ele volta para casa e ele vai já estar num posto ali muito elevado, porque, como eu já falei no vídeo da Anna Mikhailovna, que é a mãe dele, eles não têm onde morar, né? Eles têm perdido a fortuna. Então, assim, ele já vai estar numa posição boa, que vai dar uma condição ali melhor para a mãe dele. E agora ele vai lutar, né? Ele vai buscar, assim, um casamento vantajoso para que ele ainda melhore mais a sua vida financeira, né? Então ele vai encontrar a Júlia Karagini. Eu acabei falando de mais de dois personagens aqui, né? Eu falei do Denisov e agora estou falando da Júlia. A Júlia Karagini, eu devia ter falado sobre ela lá na família Kuragin, né, que é a família do príncipe Vassili, da Helena, do Anatoly, e vocês vão perceber aí que os nomes, né, os sobrenomes da Júlia é bem parecido com o da família Kuragin. É tanto que até eu me confundi, porque teve um momento que se fala, né, que os dois irmãos da Júlia Karagini foram mortos na guerra. E eu pensei, nossa, então quem morreu ali foi o Anatoly e o Hipólito. Na verdade, a Júlia, ela tem um sobrenome parecido com a família Kuragin, né? Que o sobrenome dela é Karagin, veja que só muda aí a vogal. Ela não faz parte, não tem nada a ver aí com a família Kuragin. Então, na verdade, não foi o Anatoly e nem o Hipólito que havia morrido. Foi uma confusão minha. Eu estou contando aqui, né, que os irmãos da Júlia morreram porque na obra não vai se falar sobre a família da Júlia. A gente não fica sabendo quem é os irmãos da Júlia, quem são os pais da Júlia, que foi. Eu sei que ela acaba recebendo toda a herança da família, né? Ela herda toda a herança da família porque ela fica só. Ela perde os seus dois irmãos na guerra e ela ali vai herdar toda a herança. Então o Boris, quando ele volta da guerra, ele vai ali ficar rodeando a Júlia, porque ela tem essa fortuna todinha, né, solteira, e ele vai tentar ali conquistar ela, né? E a Júlia tem um momento, por ela ficar muito rica, ela vai ficar assim um pouco tipo a Helena. Sabe, eu contei a história da Helena, né, que era bem vulgar, bem fútil, vivia rodeada de homens. Então, a Júlia vai ter esse momento na vida dela, né, por se achar muito rica, sozinha, dona de uma herança muito grande. Então, o Boris vai tentar se aproximar ali da Júlia para conquistá-la. Porém, vai ter ali muita gente, vai ter ali muitos rapazes, muitos homens ali da sociedade, né, também tentando conquistar a Júlia. Então, eu não vou contar para vocês o que vai acontecer aí com Boris, né, se ele consegue ou não.
ficar com a Júlia, porque também ele tem outros amores, né? Ele se apaixonou, ele prometeu para Natasha que ia voltar, ia se casar com ela, né? Então vai acontecer aí muitas reviravoltas, né? E o final aí eu não vou contar para vocês com quem o, o Boris ficou, né? Mas ele é um personagem assim bem ambicioso, porém ele não é aquela pessoa má, né? Ele não foi uma pessoa que fez coisas aí na obra Guerra e Paz que deixou ele aí sendo mal visto, né? Ele foi uma pessoa que agiu sim para conseguir as coisas, né? Ele é considerado um dos personagens mais ambiciosos. Ele foi bem pragmático, né, para conseguir o que ele queria. Até as pessoas elogiavam ele pela forma como ele se conduzia, né, ali, mas o intuito dele era crescer na vida, certo? Então espero que vocês tenham gostado aí desses personagens, né? Os próximos vídeos que eu irei falar será sobre o Príncipe Andrei, né? Que a maioria das pessoas que leu Guerra e Paz se identificam mais com o Príncipe Andrei. Porém vai ter o Pierre. O Pierre aí ele vai ser o personagem mais grandioso ali do Tolstói. Então assim, ele vai ser o personagem que vai começar ali bruto e o Tolstói vai lapidar o Pierre durante toda a história. Então é bem interessante, certo? Fiquem aguardando aí os próximos vídeos, acompanhe aí o restante, né, da série que eu tenho feito aí sobre os personagens, apesar de eu ainda estar amadurecendo, mas eu sei que vai ajudar muito vocês a ler essa obra grandiosa, tá bom, gente? Então fique aí com Deus e até o próximo vídeo.